Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o dia de hoje seja excelente, que essa semana seja excelente, mas não vamos nos preocupar com o amanhã, vamos nos preocupar com o hoje. Muito bom dia, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento. Você sabe que só para você se situar, só para você ter uma ideia. Você sabe que a palavra de Deus diz que as pessoas deste mundo são cegadas pelo Deus desse mundo. É isso mesmo. E quando a pessoa é cega, ela só faz besteira, ela só toma decisões erradas. E, obviamente, as consequências serão desastrosas. Essa é a realidade. Nós vamos falar essa semana, a partir de agora, sobre relacionamentos, que são ofertas. O relacionamento entre nós, seres humanos, são ofertas que nós trocamos, nós damos uns para os outros, que simbolizam também a oferta nossa para com Deus. Veja só, quando nós falamos em relacionamentos, ofertas, nós estamos tratando justamente do cerne, da essência de cada um de nós, a sua essência. Então, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele fala assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Veja só. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Senhor Jesus Cristo? E quer dizer o seguinte, que nós fomos criados por Deus, adquiridos pelo Filho de Deus, que é Jesus. Comprou o nosso corpo, a nossa vida. Ele comprou e ele pagou. E o Espírito Santo veio para, então, reinar neste corpo, nesta vida. Que bacana, não é legal? Então, ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele começa falando sobre ressurreição. Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ô bispo, e daí? O que tem a ver ressurreição com relacionamentos, casamentos? Enfim, tudo a ver. Porque Deus nos deu um corpo. Jesus veio ao mundo e deu a vida dele para salvar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser. E o Espírito Santo veio para tomar posse dele, que é o batismo com o Espírito Santo. Então ele fala que Deus vai ressuscitar os nossos corpos da forma como ressuscitou Jesus. Quer dizer, ele vai ressuscitar aqueles que ele é dono.
aqueles que ele salvou, ou seja, aqueles que se entregaram para ele, que pagaram, tá bem, o Senhor pagou pela minha vida, pela minha alma, pelo meu corpo, então eu entrego, está aqui a minha vida, é a oferta. Então Deus vai ressuscitar os que pertencem a ele, mas os que não pertencem, isso são outros 500, nós vamos falar mais tarde. Mas olha só, não sabeis vós que os vossos corpos que se relacionam, que se casam, que se dão em casamento, que blá, 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 que blé, 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 etc. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, que é o nosso corpo, o seu corpo, e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Quer dizer, Jesus, repito, porque é muito importante isso, Deus nos deu um corpo para todo mundo. Jesus veio, salvou o corpo, a vida, a alma daqueles que o aceitaram, que aceitam, que se entregaram, que se ofereceram para ele como oferta. Então Paulo fala, tomarei esse corpo que foi salvo, redimido pelo sangue do Senhor Jesus, e farei dele membros de meretriz, ou membro de uma meretriz? Não, por certo. Aí ele faz a outra pergunta. Ora, ou não sabeis, melhor dizendo, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Aqui, essa meretriz é óbvio, não é a meretriz que vive no bordel, não. Qualquer pessoa que assume a postura que faz uma meretriz é como uma meretriz. Não precisa ser necessariamente uma meretriz, mas a pessoa que se diz cristã, se diz de Deus e entrega o seu corpo para qualquer pessoa, é óbvio, isso se chama fornicação. Fornicação. Fornicação é o relacionamento sexual fora do casamento, fora do compromisso, do relacionamento íntimo, profundo com Deus. É isso aí. Porque o relacionamento, no sentido casamento, é um tipo, é um símbolo, é uma representação do casamento nosso com Deus. Por isso que as pessoas sobem no altar, querem ir na igreja para se casar. Querem ir na igreja receber a bênção do altar. Por quê? Porque elas sabem que ali no altar, a principal testemunha daquele casamento é o próprio Deus, que é o Senhor do altar. Então, ele é que abençoa, ou não. Depende da situação espiritual de cada um. Então, ele diz aqui, preste atenção, tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Aí ele vem e faz a pergunta, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Não sabe disso? Pois é. E isso é provado pela ciência, né? Porque quando o homem tem uma relação com uma mulher, então ele se torna um com aquela mulher.
E se ele tem relação com outra mulher, ele se torna um com a outra mulher. E a primeira, e a segunda, e a terceira, e tantas quantas forem, vão carregando dentro de si aquilo que ele colocou lá dentro delas. Verdade, semente. Vai ficar lá. Não tem jeito. Vai ficar marcado lá. O DNA dele vai ficar lá. Não tenha dúvida disso. Quer dizer, se torna um só corpo. Ora, aí ele faz a seguinte pergunta. Ele diz: não sabeis que o que se ajunta à meretriz faz-se um corpo com ela? Um corpo com ela. É um só corpo com ela. Porque diz, serão dois, uma só carne. Serão dois, uma só carne. Aí ele fala desse relacionamento com Deus. Ele sai do assunto relacionamento homem com mulher, ou homem com homem, ou mulher com mulher, e fala do relacionamento nosso com Deus. Ele fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Que bacana isso. Primeiro ele fala, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Um corpo com ela. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, porque o Senhor é um Espírito, Deus é Espírito. Então, quando a pessoa se rende, se entrega ao Senhor Jesus, então vem o Espírito Santo e faz morada nela, se ela realmente casou com o Senhor Jesus, se ela realmente entregou o seu tudo, se ela realmente depositou todo o seu ser, toda a sua essência, como diz o espanhol, se aferrou ou aferrou-se com Deus, que quer dizer, em outras palavras, se ligou, ferro, o corpo, que agora se transformou num só corpo com alguém invisível. Então, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Depois ele diz, porque diz, serão dois, uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um e mesmo Espírito. E Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja devassa, assim como era a igreja em Romanos. Lá em Roma, a igreja em Roma era uma igreja também que tinha grandes problemas de relacionamentos, porque vinha de um paganismo. A mesma coisa a igreja de Corinto, vinha de paganismo, vinha de cultos sexuais, vinha de servir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, era uma esculhambação generalizada. Ninguém era de ninguém. Como existe hoje no mundo. Isso, o que a gente vê hoje no mundo, a gente vê, naquele tempo já existia. Então, ele fala que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito. Vamos entender aí essa química do relacionamento. Deus, amiga e amigo, ele criou o nosso corpo, ele fez o nosso corpo à sua imagem e semelhança, para que então este corpo viesse servir como morada dele, como templo dele, como altar dele.
É isso mesmo. O altar de Deus. Então, obrigatoriamente, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus para servirmos como templo, altar, morada do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Claro, a igreja tem o altar. Existe o altar da igreja. Mas quando todo mundo sai da igreja, aquele altar fica vazio. Acabou. Não é o caso daqueles que se relacionam com Deus, que se ajuntam com Deus, que se oferecem para Deus, que se dão para Deus, que servem ao Senhor Deus. Aqueles que servem ao Senhor, diz o texto, é um mesmo Espírito. Isso é profundo, isso é demais, isso é extraordinário. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai se agradar de um e odiar o outro, ou vai se odiar o primeiro e se agradar do outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem serve a Deus é o altar, é altar de Deus, é morada do Altíssimo, é um espírito com Deus. Quem serve a Mamon é um altar de Satanás. E é por isso que se manifestam demônios. As pessoas que manifestam demônios, essas criaturas que servem aos espíritos, que serviram no passado ou que servem e que não foram libertas ainda, elas têm os demônios ali. Por isso que a vida delas é uma vida imprestável, uma bagunça. Por quê? Porque o corpo dessas criaturas serve como altar do diabo. Ou a pessoa é altar de Deus, ou a pessoa é altar do diabo. Ou a pessoa é altar de Deus, ou a pessoa é altar de Mamon. Não há outra opção. Não existe coluna do meio. Ou é uma coisa ou outra. É sim, sim, não, não. Então, eu estou falando isso aqui, não é para apontar o dedo para ninguém. Nada disso, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou aqui falando do que está escrito, e eu estou falando do que Deus nos instruiu, nos inspirou para falar nesta manhã. E você, então, o que vai fazer com essas informações? O que nós queremos, e obviamente o Espírito Santo que dirige isso, ele quer que você decide. O que você é, o que você vai ser. Você vai continuar sendo templo, altar do diabo, de Mamon, ou você vai deixar de sê-lo para servir como templo do Espírito Santo e ser usado, e ser um com Deus, um com Deus, um com Deus. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Isso é muito forte. Mas é impossível o corpo humano servir como templo, morada ou altar de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Nós vamos falar mais a respeito disso nesses próximos dias, para deixar bem claro para vocês tomarem a decisão, porque a decisão, por exemplo, a decisão de seguir ou não ao Senhor Jesus é de cada um de nós. Uma vez que a gente tem informação, nós temos o poder de decidir. Esse poder de decisão é pessoal.
Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Você toma por você, eu tomo por mim. Um dia eu tomei conhecimento e eu decidi na minha cabeça, não no meu coração, mas na minha cabeça, eu decidi servir o Senhor Jesus Cristo. E então, quando coloquei em prática, o Espírito Santo veio e me possuiu e fez do meu corpo a morada dele. Então eu sou templo, morada, altar do Espírito Santo. A Esther, a mesma coisa. E todos aqueles que têm no Senhor Jesus um compromisso, um relacionamento íntimo, então é um no Espírito Santo. Se você não estiver entendendo essa minha fala, então amanhã nós voltaremos a tocar no assunto, quem sabe você vai entender. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você venha, então, tomar a decisão certa, porque essa decisão sua é um poder que você tem, é uma autoridade que você tem para definir o destino final da sua alma. Deus abençoe a todos e até amanhã. Graças a Deus.